Vamos lá, pessoal, para a parte B dessa segunda aula, onde aqui eu farei alguns comentários sobre 3 exercícios resolvidos, certo? Eh, Justamente com o intuito de exercitar, de fazer com que vocês entendam todas essas nuances que envolvem aí a construção de algoritmos. Bom, primeiramente deixa eu comentar para vocês que algo muito importante em algoritmos é que você se preocupe não somente em transcrever algoritmos ou em obedecer ao formalismo e à sintaxe. Você tem que se preocupar com a sua capacidade de resolver problema. E isso é importante, tá? Aquilo que vocês trarão para algoritmos, na verdade, é essa habilidade de você enxergar um problema e resolver ele, tá? Isso é importante. Primeiro algoritmo, preciso pagar as mensalidades da escola dos meus filhos. São 2 mensalidades de valores X e Y. Possuo um valor total para pagamento de W. Gostaria de saber quanto sobrará ou faltará o valor W. Bom, qual é o problema? Preciso pagar 2 mensalidades de valores hipotéticos e eu tenho um valor X para X não, e eu tenho um valor W para pagar essas 2 mensalidades X e Y. Eu gostaria de saber quanto que vai sobrar ou quanto que vai faltar em W, que é o valor que eu tenho, para pagar essas mensalidades, né? Primeiro exemplo, tá aí. X, uma da primeira mensalidade valendo 400, a segunda mensalidade valendo 500. Qual é o total? 900, basta somar, né? Perfeito. W é o valor que eu tenho para fazer pagamento, R$ 1.000, um exemplo. Então, qual é o restante? O restante é 1.000, que é o valor que eu tenho para pagar as mensalidades, menos 900, que é o total das mensalidades, e eu tenho R$ 100 de sobra. Como que eu sei que está sobrando? Por causa do sinal, está positivo, certo? Perfeito. Olha o algoritmo. Algoritmo cálculo mensalidade, o nome dele está aqui em cima, bonitinho, claro sobre o que ele faz. Declarei as mensalidades, mensalidade 1, mensalidade 2, total de mensalidades, valor para pagamento e restante, certo? Perfeito. O que essa mensalidade 1 representa? Uma das minhas mensalidades, provavelmente é X. E mensalidade 2, uma das minhas mensalidades, provavelmente Y. E o total mensalidade representa a soma das duas. E o valor para pagamento representa o W, que é o que eu tenho para pagar as mensalidades. E o restante é a subtração entre o valor que eu tenho para pagar e o total de mensalidades, certo? Como é que a gente faz isso em algoritmos? Declarei as variáveis, todas do tipo real. Por que real? Porque elas aceitam valores numéricos com casas decimais, né? Perfeito. Início. Envie uma mensagem para o usuário. Escreva, informe a primeira mensalidade. O que está entre aspas duplas, isso vai aparecer para o usuário. E aí o usuário vai informar através do comando leia o valor da mensalidade 1. Né? O valor que o usuário informar vai ser atribuído à mensalidade 1. Escreva, informe a segunda mensalidade. O valor que o usuário informar vai ser atribuído à variável mensalidade 2. A variável total mensalidades vai receber o quê? Mensalidade 1 mais mensalidade 2. Olha aqui tudo aquilo que a gente já falou na aula passada, ou melhor, na primeira parte da aula. O operador de atribuição, o operador de soma, que é um operador binário. O operador de atribuição também é um operador binário, né? O restante, que é uma outra variável, ela vai receber quem? O valor que eu tenho para pagamento menos o total de mensalidade, né? E, por fim, escreva restante e logo após o valor da variável restante. Fim algoritmo. Perfeito? Peguem esse algoritmo, transcreva no Visual G, execute com F9, informe os valores que vocês verão como que isso vai funcionar e vai funcionar legal, tá? Algoritmo 2 é um problema que já exige um pouco mais de interpretação, mas isso faz parte, tá? Como eu falei, é a capacidade de resolver problema, e é problema do mundo cotidiano. Talvez um de vocês já passaram por essa situação,
ou vão passar um dia, né? Gostaria de colocar papel de parede em uma parede de meu escritório. O valor do metro quadrado do papel que desejo é R$ 85. Quanto eu gastarei? Bom, a primeira coisa que você faz quando você recebe um problema como esse é tentar solucionar ele através do seu conhecimento. Aí você vai chegar e vai perguntar o seguinte: qual é o tamanho da parede? Quantos metros tem a parede? Ah, a parede tem X metros, né? Como que você chega no cálculo do metro quadrado da parede? Existe uma fórmula para isso. Para calcularmos o valor total que será gasto com o papel de parede, precisaremos saber a área da parede em metros quadrados. Depois que eu tiver o metro quadrado da parede, basta eu multiplicar pelo valor do metro quadrado do papel, que eu já tenho o total que eu vou gastar. Perfeito, mas veja aquilo que eu falei para vocês. O computador ele é muito bom para fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, né? E até uns outros tipos de operações. Ele faz muito bem, muito rápido, muito preciso. Mas ele não tem esse conhecimento, então ele não sabe fazer isso que a gente quer. Nós temos que ensiná-lo a fazer. Então, olha só. Primeira coisa, nós precisamos conhecer o tamanho da base da parede e a altura também, certo? De posse dessas informações, eu calculo a área da parede. De posse da área da parede, eu calculo o quanto eu gastarei apenas multiplicando pelo valor do metro quadrado já fornecido, certo? Problema do cotidiano, gente. Problema tranquilo. Veja, qual é o tamanho da sua parede? Aí eu até coloquei aqui, ó. Eu fiz um caso aqui, ó. Informe a base da parede, 5. Informe a altura da parede, 3. Qual é a área da minha parede? 15 metros quadrados. Ponto. 15 metros quadrados a R$ 85 o metro, o valor é R$ 1.275. É o que eu vou gastar para colocar o papel de parede na minha parede de 15 metros. Tá? Agora, olha o algoritmo. Eu, então, declaro a variável base, a variável altura e a variável área. Depois, a variável valor da área do papel e a variável valor total. Envie uma mensagem para o usuário. Escreva, informe a base da parede. Leia a base, certo? Informe a altura da parede. Leia a altura. Como é que eu calculo a área? A área recebe a base vezes a altura. Perfeito. Escreva, informe o valor do metro quadrado do papel de parede. Leia, valor área do papel. Perfeito. Valor área do papel, aqui houve um equívoco, eu deveria ter colocado o valor total. Mas eu sobrepus a variável, então vai funcionar. Valor área do papel vai receber a área da parede vezes o valor área do papel. Então, se a minha área der 15 metros e o valor da área do papel eu digitei 85, aqui o total vai ser R$ 1.275. E ele vai imprimir assim: o valor total é R$ 1.285, conforme está aqui nessa saída. Tá certo? Transcreva esse algoritmo aqui e execute que vai funcionar, porque eu fiz com base nele, eu executei e funcionou. Tá? Preste atenção nos símbolos, vírgula é vírgula, asterisco, aspas duplas são aspas duplas. Não, você não pode colocar duas aspas simples, nem apóstrofo, senão ele não vai ficar legal. Tá? Perfeito. Vamos ao último algoritmo, talvez o mais complicadinho. Mas vocês verão que não é um bicho de 7 cabeças. Mas eu preciso que vocês entendam como fazer algoritmo desse tipo. Vamos lá. Tenho várias despesas do lar. Eu preciso de um algoritmo que me ajude a organizá-las. O algoritmo deverá ler o valor das seguintes despesas: educação, alimentação e saúde, né? Valores hipotéticos. Se você digitar R$ 1.000 em educação, R$ 1.000 em alimentação, R$ 1.000 em saúde, qual é o total da sua despesa? R$ 3.000. Perfeito. E qual é o percentual da educação, da sua despesa de educação em relação ao total? Qual é o percentual de 1.000 em relação a 3.000? Né? Fica muito claro que é 33,33%. Tá? Da mesma forma, alimentação e saúde, porque os valores hipotéticos que nós colocamos foram
valores exatos, né? Ao final da leitura das despesas, o algoritmo deverá totalizar as despesas e imprimir o percentual de cada despesa em relação ao total. Olha o algoritmo. Então, algoritmo despesas, eu tenho educação, alimentação e saúde do tipo real, total despesas do tipo real, né? Escreva, informe as despesas, né? Item A, educação, leia educação. Item B, alimentação, leia alimentação. Item C, saúde, leia saúde. Qual é o total? Total despesas recebe educação mais alimentação mais saúde, né? Uma expressãozinha aqui com operadores matemáticos e operador de atribuição. Aí ele vai mandar uma outra mensagem, escreva o total das despesas. Eu coloco o total que está aqui. Aí eu começo a imprimir o percentual das despesas em relação ao total. Item A, educação. Olha o cálculo. Gente, matemática simples, matemática básica. Valor da educação dividido pelo total vezes 100. É assim que você encontra o percentual de um valor em relação ao outro, né? A alimentação, da mesma maneira, a alimentação dividido pela despesa, pelo total da despesa, vezes 100. Saúde, o valor da saúde dividido pelo total vezes 100. Fim, algoritmo. Olha o resultado. Eu informei educação 800, alimentação 1.000, saúde 500. Um exemplo, valores hipotéticos. O total é 2.300. E qual é o percentual das despesas em relação ao total? Bom, educação consome 34% do meu orçamento. A alimentação consome 43% do meu orçamento e saúde 21% do meu orçamento. Vocês estão entendendo como é que funciona? Certo? Da mesma forma, transcrevo o algoritmo para o Visual G e aí você vai fazer essa execução, né? Tranquilo, pessoal? Eu deixarei disponível na plataforma as videoaulas, as apresentações, o livro-texto já está lá e também deixarei uma lista de exercícios número 2 que eu gostaria que vocês fizessem, enviassem pela plataforma conforme as instruções, para que nós possamos corrigir e dar um feedback a vocês de como vocês estão indo, tá bom? Então tá certo, grande abraço a todos e qualquer dúvida a gente se encontra na webconferência.